E será que Benedetta é um dos filmes mais polêmicos do ano? Ou será que o povo estava exagerando? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Benedetta. E Benedetta é sim um dos filmes mais polêmicos do ano, e isso era praticamente inevitável, considerando a história que está sendo contada, a forma como vão contar essa história e porque ela ataca diretamente a igreja. Então, era inevitável que essa história fosse polêmica. Não importa quem contasse ela, iria de alguma forma gerar uma polêmica, discussões sobre esse filme. E, pra mim, o primeiro ponto certo desse filme, que foi o que acertou e que fez esse filme ser tão bom pra mim, foi a escolha do diretor, que foi o Paul Verhoeven. Pra você que não conhece, o Paul Verhoeven é o diretor, por exemplo, de Instinto Selvagem e principalmente Robocop. Ele é um cara que, na maioria dos seus filmes, ele tenta trazer uma visão diferente pro longa. Ele não tenta trazer simplesmente contar uma história. Ele quer que você se sinta incomodado com o filme. Ele quer que você saia do filme dele com uma discussão na cabeça, pensando sobre aquele filme durante dias. Você vê que nos seus filmes, nas suas narrativas, ele sempre traz isso. E pra mim, esse foi o motivo perfeito pela escolha do diretor como conduzir a história de Benedetta. Porque ele conseguiu fazer com que esse filme perfeitamente não deixasse com que nenhum dos lados virasse o mocinho. Porque qualquer pessoa que não fosse um bom roteirista, um bom condutor, um bom contador de história, poderia fazer com que ou a igreja se tornasse um grande herói nesse filme, mostrando como ela estava certa, ou transformando a Benedetta como uma santa. E eu acho que esses dois lados não é o lado certo dessa história. O lado certo é mostrar como esses dois lados, tanto a Benedetta como a igreja, faziam coisas erradas. Não conseguiam realmente... enganavam o povo, faziam coisas erradas e um era contra o outro ali dentro. Precisava de alguém que conseguisse fazer com que essa história funcionasse bem. E o Paul Verhoeven faz isso perfeitamente aqui. Em Benedetta, você não vai ficar em momento nenhum do lado da igreja. Inclusive, você vai até questionar vários métodos que eles fazem aqui desde a primeira cena do filme. Já no caso da Benedetta, você percebe que aquela parte dela, como ela também tinha um ponto de enganar a igreja, como ela tentava ganhar pontos em cima da igreja. Então, esse eu acho que é o grande trunfo desse filme e que faz ele ser tão bom. Você tem um ótimo diretor que tecnicamente entrega muito nesse filme, tanto em cenas de ilusão, de imaginação da Benedetta, até como ele mostra a cidade, como ele mostra as pessoas da igreja, como ela mostra a importância da hierarquia dentro da igreja. Ele consegue tecnicamente mostrar isso tudo muito bem. E na parte narrativa, principalmente a parte narrativa, porque você não sai desse filme sem pensar em nada, e você não sai desse filme pensando que um dos lados estava certo. Você vê a história, você absorve ela e você termina o filme refletindo que os dois lados eram muito errados nessa situação. Mas não é simplesmente por isso que eu gosto muito de Benedetta. Eu também gosto muito por causa das atrizes que estão nesse filme. Tem atores bons. Nenhum ator está ruim aqui, mas eu queria destacar 3 atrizes. A atriz que faz a Benedetta, que é a Virginie, ela tá muito bem e você consegue ver a evolução da personagem ao longo do filme. Você entende de certa forma a transformação dela e alguns momentos de maluquice que fazem ter a personagem nesse filme. Você também gosta muito da personagem vivida pela Daphne, que é uma atriz que eu não tinha conhecido também, ela vai muito bem e ela é muito interessante ver como ela tem muita importância dentro da personalidade da Benedetta, como ela vai mudando a Benedetta. Eu gostei muito dessa atriz, inclusive as duas têm uma química interessante em tela, é legal ver as duas em tela, e eu também gostei bastante da atriz, a Charlotte. Ela também vai muito bem, principalmente mostrando a evolução dela ao longo do filme e vendo como ela, apesar de ser uma das principais pessoas dentro da igreja, ela questiona a igreja. Eu gostei muito da personagem e gostei muito da atriz. Vale lembrar que são personagens, mas tecnicamente é uma história real, então realmente são pessoas que existiram. Então eu gostei muito desse trio principal. Eu também gostei bastante de outros atores do filme, mas esse trio pra mim foi o grande destaque. Eu tenho um problema com esse filme na parte de ele poderia ser... Eu sei que a história da Benedetta, mas ela tem uma grande função nessa história. Ela é considerada uma pessoa que teve realmente uma visão de Deus. Deus realmente falou com ela. Eu acredito que o filme, por causa disso, por ela ser muito maior simplesmente do que aquele monastério que ela tá vivendo, poderiam ter mostrado mais da cidade, mais do povo e mais das outras irmãs que estão na igreja. Eu senti um pouco
Eu senti bastante falta disso. Seria mais interessante ver as discussões dela falando sobre a Benedetta. Tem uma personagem que serve como uma função dessa, mas não é possível que só ela tinha esse questionamento, só ela tinha essa dúvida sobre a Benedetta. Seria interessante ver mais a visão das outras irmãs que estão ali e até de pessoas maiores e também principalmente da cidade. Eles mostram rapidinho a peste, eles mostram rapidinho algumas coisas que eu acho que, de modo geral, iriam compor muito mais o filme se o roteiro aprofundasse mais nesses pontos. Iria criar uma dinâmica maior, um risco maior, e até a conversa desse povo, das irmãs, e também das irmãs da igreja e do povo, iria deixar mais forte esse conceito da Benedetta ser considerada uma santa. Eu gostei bastante de como o filme trabalha alguns elementos de religião, sem obviamente ofender ninguém, mas de uma forma onde ele consegue discutir, trazendo questionamentos, e ele não precisa responder alguns questionamentos, ele consegue trazer, e em sutis momentos ele consegue discordar de algumas coisas que a igreja faz, e ao mesmo tempo mostrar a importância da igreja para aquele ponto, porque esse filme não só ataca a igreja, ele também mostra a importância da igreja para aquela população, algo que eu acho muito interessante. Eu gosto da trilha sonora do filme. Eu acho que o filme, um momento ou outro, acaba ficando um pouquinho mais lento do que deveria. Mas eu gosto de como eles conseguem... Eu acho que ele fica mais lento exatamente porque ele não consegue mostrar todas as irmãs da igreja. Se desse mais espaço para outras, talvez ele não ficasse com esse ritmo mais lento. E esse ritmo mais lento fez eu sentir falta de ver mais da opinião das outras pessoas. Eu também gostei bastante da fotografia do filme. Eu acho que é um filme que, tecnicamente, como eu falei, ele é muito acima da média e... em quase todos os pontos, mas tem alguns problemas que me incomodam, como esse que não exploram mais a cidade, não exploram mais o monastério, coisas que seriam super interessantes e seriam muito importantes pro final do filme, porque tem algumas decisões no final do filme que você tinha que ter uma sensação maior de por que o povo faria tanto sacrifício pela Benedetta. E isso eu senti um pouco de falta. Mas não são fatores que estragam o filme. Eu tenho um problema ou outro também nos pontos de algumas visões que ela tem. Eu acho que poderiam ter feito visões até mais interessantes que fariam você entender por que ela é tão apaixonada por Jesus ali naquele momento. Porque do jeito que ela fala, do jeito que ela quer enganar, você entende que ela quer enganar as pessoas ali. Aquelas visões ela sabe que ela não teve, ela quer enganar mais as pessoas. Mas eu acho que nesse ponto onde o diretor tenta trabalhar essa coisa de será que é ilusão, será que não é? Eu acho que poderia ser mais forte ainda, transformando talvez cenas ou mais grandiosas, para você entender por que ela é tão devota ao Jesus nesse ponto. Porque durante o filme inteiro, essas visões são muito importantes. Eu acho que poderiam ser coisas maiores, seria até mais interessante ver isso. Mas aí, de novo, acho que talvez por esse filme não ser uma história criada, e ser uma história que realmente aconteceu, talvez o diretor não consiga inventar tanto em cima disso por causa disso. Ele meio que criou uma visão que ela poderia ter, mas não que ela realmente teve. É meio complexo essa parte, porque é uma escolha difícil do diretor. Ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo ele não pode inventar muito nesse ponto, porque até onde a história real foi. Mas mesmo assim não são pontos que estragam o filme, que é um filme excelente. Concluindo, Benedetta é um filme excelente. Ele tem sim alguns problemas, mas eu adorei a atuação, adorei a direção, adorei como eles conduziram a história, e foi um filme que conseguiu me deixar preso do começo ao fim. E por isso que eu fecho Benedetta com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Benedetta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.